Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre um tema bem complicado, que é: errar faz parte do sucesso? Que medo, né? A gente sempre pensa que errar, né? Ninguém quer errar, a gente é assertivo, a gente quer sempre acertar. Mas é óbvio que ninguém nasce sabendo e claramente errar faz parte do sucesso. É aquela frase que eu sempre escutei, que não existe um bom cavaleiro que nunca caiu do cavalo, né? Então, quando a gente fala que errar faz parte do sucesso, sem dúvida nenhuma faz. Óbvio que conforme a gente vai tendo mais experiência e vivendo um pouco mais as experiências que a carreira nos traz, o errar, ele vai se tornando, na verdade, um aprendizado. Ele não vai se tornando aquele errar que você não consegue consertar, né? O irreparável. Que de fato, quando você está falando de uma festa, de evento, é uma coisa muito séria. Mas, bom, antes de começar, eu queria convidar você que ainda não nos segue no canal do YouTube, ou se você tem algum conhecido que goste desse mundo maravilhoso das festas, para nos seguir, para conhecer o nosso canal, que é muito legal. Então, falando aí um pouco do nosso tema, errar faz parte do sucesso? Faz. A resposta é sim, faz parte do sucesso. A resposta é: temos que aprender a lidar com os erros de uma forma de responsabilidade, de uma forma que você consiga consertar a tempo, que como é que é aquela coisa? Entre mortos e feridos, salvaram-se todos. E com certeza você sai mais fortalecido, você sai mais assertivo para a sua carreira e você erra cada vez menos. Isso, gente, é um pouco assim, é aquela coisa da mãe de primeira viagem que nunca teve um filho, tem coisas que ela vai aprender no primeiro filho e que ela não vai repetir no segundo. E numa festa, num trabalho, em qualquer processo de um advogado, de um médico, ele já teve alguns casos em que cometeu pequenos erros e, graças a Deus, contornou com responsabilidade, com comprometimento, e isso o tornou uma pessoa de maior sucesso. Eu tenho para mim que o mais importante de tudo, seja qualquer área que você atue, qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, tenta se organizar o máximo possível. Então, quando você é uma pessoa comprometida, quando você tem características de personalidade responsável, de não ser leviano, de estar conhecendo bem o terreno em que você pisa, as funções que você vai ter que desenvolver, os desafios que você vai ter que enfrentar, quanto mais organizado você for, você está sempre prevenido para consertar algum tipo de erro que possa aparecer no meio aí do percurso, né? Os acidentes de percurso. Quando você trabalha com alguns nichos que você depende muito de coisas terceirizadas, você depende muito de fornecedores externos, de pessoas que não necessariamente você tenha já criado um vínculo, que a pessoa já sabe como você gosta de trabalhar, ou você já sabe como essa pessoa trabalha. Tente se cercar ao máximo possível de todas as garantias que você possa ter ao seu redor. Então, com questão de prazos, com questão de amostras, você vê antes a amostra que a pessoa pode te apresentar, do que ela vai te apresentar no dia. Você fazer alguma visita nessa produção da pessoa, no decorrer do processo antes dela te entregar, para ver se realmente a produção está saindo de acordo com o combinado ou de acordo com as suas exigências, de acordo com o que o teu cliente exige de você. Porque às vezes acontece, a pessoa está fazendo um preparo de uma entrega que para ela está ótimo, mas não é exatamente o que você quer. Então, uma amostra minimiza esses erros, uma visita ao local do trabalho reduz assim detalhes que você pode ver na hora e que uma pessoa que já está com o olhar mais viciado não está vendo. E a forma mesmo de você ser. Tem formas que a gente tem de exigência que não são
necessariamente a forma que o outro está fazendo. E isso resulta num erro se você não pescar esse erro antes da hora. Então, quando a gente vai adquirindo mais experiência, a gente vê que, claro, o nosso sucesso foi fruto de acertar, aprender através dos erros, né? Então, isso é muito legal. Aquela coisa do gato escaldado que ele tem medo da água fria. Por quê? Porque um dia ele já entrou, já puseram ele dentro de uma bacia de água fria e ele tem medo, ele já sabe que aquilo lá vai deixar ele com frio. Então, a gente gosta sempre de tomar isso como uma atitude nossa, um procedimento nosso, de estar sempre checando os fornecedores através de resultados que você possa ver de outras pessoas, referências, de telefonar mesmo. Olha, eu estou contratando uma pessoa, essa pessoa é de acordo, ela entrega da forma correta, o que ela combina, né? Então, acho que essa parte assim de você se prevenir, ela evita você ter um erro que não seja contornável. Porque assim, às vezes o erro, ele vem de um imprevisto, que é um imprevisto que não é possível de você saber que ele é um imprevisto, né? Imprevisto. Você não conseguia prever ele. Eu lembro uma vez que a gente estava com muitas festas para serem montadas e teve aquela greve horrorosa dos caminhoneiros que parou o Brasil. E uma das festas que nós tínhamos era fora de São Paulo, era no litoral. E a gente teve que... Foi muito assim, legal ver como a nossa experiência mesmo valeu naquela hora. Porque quando começou o aviso, olha, vai ter greve de caminhão, vai parar, vai fechar, não vai atravessar balsa... A gente entrou em contato com as pessoas do lado de lá da balsa, já fizemos o comboio, mandamos o caminhão 2 dias antes. O que a gente ia construir aqui, a gente construiu lá, em termos de algumas pinturas, algumas construções cenográficas que iam semi-prontas, foi tudo para montar lá. E deu super certo, porque assim, foi uma coisa que a gente poderia ter errado por conta de um imprevisto e a gente não ia conseguir consertar. Então isso faz com que você vá vendo que toda a tua organização, toda a forma que você coloca as coisas numa cronologia, num cronograma, faz com que isso se torne cada vez menos danoso na hora de você chegar ao sucesso, né? Agora, é óbvio, e por isso eu até por experiência própria, o que minimiza o erro? Minimiza o erro você se especializar, você aprender com estágios, você aprender com cursos, você aprender com leituras, às vezes até assistindo alguns conteúdos de YouTube mesmo, buscando o que pode dar errado, aonde eu posso diminuir o meu erro. Isso tudo é muito interessante hoje em dia, porque há pouco tempo atrás, há poucos anos atrás, a gente não tinha esse recurso das redes sociais, que ajuda muito hoje. Então hoje é uma ferramenta que nós temos de buscar referências positivas e negativas, no caso aí de buscar o que pode dar errado, que é super interessante. Então eu particularmente faço muito isso, eu estou o tempo inteiro me cercando de todas as prevenções possíveis, porque aí até a forma que você enfrenta um imprevisto qualquer, um dar errado qualquer, é uma forma mais tranquila. Você fala, olha, eu pensei em tudo. Então, o que puder dar errado, a minha energia vai estar muito mais concentrada e muito mais assertiva, porque eu vou ter que me concentrar em uma coisa só, né? Eu já tive situações, inclusive uma que eu passei numa ONG que eu trabalho, né, de voluntária, que foi assim na verdade não foi bem um erro que trouxe o sucesso, né, mas foi uma situação muito delicada, que o erro, vamos dizer, foi um erro de avaliação antes de um caminhão que a gente precisava fazer um transporte aí de um animal, e a entrega da pessoa, quando a pessoa entregou o caminhão que foi fazer o transporte, não foi a entrega exatamente do combinado. E por uma questão de horário, de timing, de cronograma, de uma série de necessidades que naquele momento pareciam
tá acima da gente devolver o caminhão e pedir o outro, a gente fez vistas grossas e pegamos o caminhão e foi muito errado fazer isso, porque a gente teve um problema no meio do caminho, de ter que sim pedir o caminhão certo, e foi um desgaste para toda a equipe, para o animal que estava sendo transportado e tudo isso. Obviamente a gente conseguiu, mas a gente teve um desgaste necessário. E aí, por que a gente teve esse desgaste necessário? A etapa da programação foi perfeita, a etapa dos critérios foi perfeito, a etapa da gente se certificar através dos contratos, estava tudo formalizado, mas na hora da gente receber, a gente relaxou, e aí não podia ter relaxado, e resultou num erro que nunca mais vai ser cometido, a gente nunca mais vai fazer esse erro, porque realmente foi um erro bem desagradável de ter que contornamos, mas foi um desgaste forte para a equipe. E então, assim, a gente fala, hoje em dia, quando olham, fala assim, nossa, mas é sempre sucesso esses resgates que você se envolve. Por quê? Porque através dos erros a gente aprendeu. E a gente aprendeu que tem que ser organizado e tem que ser exigente, né? E quando a gente é exigente, a gente entra numa coisa da excelência, que é muito legal. Porque, pensa assim, quando você é um profissional de excelência, que estamos aqui porque somos, é um profissional de sucesso, que estamos aqui porque somos, graças a Deus, é porque a tua excelência sempre foi muito cobrada por você mesmo. Você não fica feliz, você não fica satisfeito se a tua entrega não for uma entrega de excelência. E aí vem, se a tua entrega é de excelência, por que você não tem que cobrar a excelência de quem te entrega, né? Então, ninguém está falando de falta de educação, de falta de respeito, de não se organizar com a pessoa também no cronograma dela, no tempo dela, tá tudo certo. Mas você, do mesmo jeito que você é exigido, você tem que exigir. E do mesmo jeito que o erro de que um fornecedor pode te entregar, ele tem que poder solucionar esse erro para ele ser de sucesso, você também tem que estar prevenido de todos os lados para os possíveis erros que possam aparecer, você conseguir contornar a tempo e continuar sendo uma pessoa de sucesso, né? Então, com certeza, o sucesso, ele vem carregado de uma bagagem, e essa bagagem, uma delas é o erro, né? E também isso vem um pouco aí de uma coisa bem legal, que eu acho muito profunda da gente pensar, que é o teu sucesso, ele tem um tempo para acontecer. Então, às vezes, a pessoa, ela atropela esse tempo, essa maturação, e o erro daí se torna irreparável. E aí não é muito legal, aí é muito triste para você em termos de frustração, é muito triste para quem sofreu o erro seu. Então, essa coisa do tempo, que quando você resolve investir num trabalho novo, numa carreira aí nova, num negócio novo, ser empreendedor, muito bacana, não desista, faça, mas faça no passo a passo do tempo. Obedeça o tempo de maturação que todo sucesso exige. O sucesso não vem do dia para a noite. O conhecimento na prática é muito diferente do que na teoria. Aquela frase, na prática a teoria é outra, é muito verdadeira. Então, às vezes você leu, você fez um curso mais rápido, que não envolveu uma prática, você não teve tempo de praticar, e por uma questão de ansiedade, de feliz mesmo. Nossa, eu tenho certeza, estou apaixonado por isso, tenho certeza que eu vou dar conta do recado. Você se envolve num projeto e no meio do caminho, aquele anjinho da guarda começa a te falar, ai, 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 você tá num trabalho aí que você se enfiou num compromisso que você não vai dar conta. Então, nessa hora, é muito importante, antes do seu erro se concretizar, você ter a humildade de procurar ajuda, de procurar pessoas mais experientes, não ter vergonha de abrir o jogo mesmo. Olha, me
me envolvi num trabalho que está sendo um pouco, a demanda está sendo maior do que eu consigo entregar. Então, preciso de ajuda. Vou terceirizar, vou me cercar de bons fornecedores, vou me cercar de bons parceiros, de pessoas empáticas que entendam o que você está vivendo, entendam todo o processo que você está passando, discretas, pessoas discretas que não precisam usar do seu momento. Infelizmente isso acontece às vezes, mas recuar, gente, dar um passo atrás, às vezes é necessário para você dar 2 para frente. Então, esse sucesso está muito ligado a você ter um tempo de maturação da onde você quer chegar. E esse tempo de maturação envolve, com certeza, uma experiência prática, o mão na massa mesmo, às vezes fazer um estágio, às vezes trabalhar com alguém contratado mesmo, que não faça exatamente o que você quer fazer, mas te ensine a base da coisa, sabe? Porque muitas vezes a gente parte da metade para frente e é muito importante você saber a base, você saber como que a coisa nasce, quais são, da onde vem a origem daquele trabalho para ele realmente ser um trabalho de excelência. Assim, é muito, muito interessante isso. Eu lembro que eu trabalhei alguns anos, antes de eu trabalhar com decoração de festa, eu trabalhei numa confecção de moletom, meia malha e cotton lycra. E a minha, foi logo que eu saí da faculdade, e a minha expertise na faculdade era uma expertise totalmente teórica, né? Eu tinha feito alguns estágios, mas estágios curtos, estágios muito leves, eu não tinha feito nenhum estágio muito profundo, né? E quando eu comecei a trabalhar nessa confecção, foi muito interessante conhecer o processo assim de ir a uma tecelagem, mas não é ir uma vez, olhar lá, que legal, o tear, como é que faz, como é que não faz. E de visitar vários meses seguidos, de entender o processo, de entender quando troca uma tiragem de um tecido para o outro que muda o tom, quando é um tecido mesclado ou não. Ou seja, uma série de coisas que eu fui aprendendo ali, que depois, na hora que eu estava na frente, na linha de frente, na venda, quando eu ia fazer uma venda de um lote, eu tinha que saber que o segundo lote podia vir com uma tonalidade diferente. Eu tinha que saber que na hora de eu comprar uma leva de tecido, tantos quilos de cotton lycra, aquilo podia vir com alguns defeitos de tantos em tantos quilos, que eu tinha que dar uma quebra. Eu tinha que passar isso para a pessoa que fazia a composição de custo. Então, assim, são coisas que no começo você vai aprendendo nesse dia a dia de conhecer mesmo as coisas, que é muito importante, o dia a dia da mão na massa, da prática, para depois você, quando começa a estar se dispondo a entrar em projetos maiores, de entregar um pedido maior, de entregar uma festa grande, que tem uma instalação cenográfica, que você esqueceu de avaliar se o espaço permite, se a brigada de incêndio vai permitir que você recue 1 metro ao invés de 2, ou seja, uma série de detalhes assim que fazem você poder não errar. É muito importante você não ter pressa, você ter de fato o passo a passo, você respeitar esse tempo, porque se você não respeita esse tempo, você pode causar um erro que o dano dele não te permite nem ter mais prazer em aprender as coisas. Então, evitar um erro que não seja reversível, né? É sempre evitar o erro que não seja reversível. E não ter vergonha de perguntar. Eu acho que a base da gente errar menos, ou errar de uma forma... não é sabendo, né? Porque ninguém quer saber quando erra. Mas errar de uma forma mais consciente é não ter vergonha de perguntar. Olha, eu não estou entendendo o que é essa palavra, eu não estou entendendo o que significa essa metragem, eu não estou entendendo da onde está saindo esse aéreo, ali tem gancho, ali não tem gancho, vamos perguntar, vamos ali olhar, vamos visitar o lugar, não vamos ter preguiça de perder tempo observando, não vamos deixar para resolver isso na hora. Não, sabe, as coisas de última hora não se resolve, coisa de última hora. Tem coisas que a gente tem que estar muito, muito assertivo antes de se enfiar num projeto e num trabalho, para errar menos, né? Errar menos.
E aí tem outra coisa aí quando a gente fala em errar, que eu acho bem interessante de ser dito, que é o seguinte, na grande maioria das vezes a gente está lidando com seres humanos. E lidar com seres humanos é uma coisa delicada, porque cada um tem uma história, cada um tem uma vivência, cada um tem os seus buraquinhos, né? Eu gosto de dizer que cada um tem os seus buraquinhos. Então, às vezes, por exemplo, o que é uma coisa óbvia para você, e não precisa nem ser perguntado, não é para quem você não conhece direito e acabou de te contratar e você tem. Então, assim, não tenha medo. Quando te dá aquela intuição, será que o que eu tô falando que é amarelo ovo, é amarelo ovo para ele? Vamos ver se o nosso ovo é igual? Se o nosso tom de galinha caipira tá batendo? Não tenha medo de perguntar, não tenha medo de ir a fundo, de trazer amostras. Isso é fácil hoje em dia. Hoje em dia você monta um PPT, você manda coisas por WeTransfer, por isso, por aquilo, a pessoa recebe, não tem mais aquela coisa de ai, eu achei que era e não é. Não existe mais, existe um facilitador muito grande em diminuir os erros. Porque aí, quando você erra, se você se cercou de todos os pontos possíveis de você não errar, o teu erro, ou ele é super contornável na hora, porque, eu tava na dúvida disso ou daquilo, fui para aquilo, mas tudo bem, se era isso eu já consigo contornar. Ou ele é muito fácil de contornar, ou você tem o tempo de contornar ele. Putz, pintei de cinza e não era cinza clara, era cinza chumbo. Manda vir a tinta e vamos pintar de cinza chumbo. Então, essa questão sempre de ser prevenido aí, de entregar com o máximo de antecedência, é muito importante. Mas eu acho que o mais importante de tudo, que eu penso sempre, é a questão da gente não ter pressa. Tenha calma em aprender, tenha calma em se aprimorar, em ser um profissional sempre de excelência, em ser cada vez melhor, de estar feliz de ser melhor, de orgulhoso de você mesmo, de estar melhor. Isso é muito bacana, é muito legal. Então, queria de novo convidar você que ainda não nos segue no canal do YouTube para se inscrever, para nos seguir, porque tá muito legal. Tem um conteúdo muito bacana, muito generoso, que para quem se encanta com esse mundo de se tornar um executivo, um empreendedor, tem aspectos abrangentes e aspectos mais focados ali. Vale a pena. Espero vocês lá e até a próxima.